E cuidar bem de uma criança é educar. A mesma expressão Allah subhanahu wa ta'ala repetiu numa outra sura, Surat al-Qasas, mas dessa vez já vai falar do Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam. وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ. A mulher de Firaun, Ásia, disse para o Firaun, depois de apanharem aquela caixote onde estava o Nabiullah Musa, e naquela altura a lei que vigorava, porque já estavam a prever a vinda de um profeta, então estavam a matar todo filho homem. Mas quando viu a mulher de Firaun, aquela criança, disse que não podemos matar, la taqtulu, não podem matar essa criança. Asa an yanfa'na aw nattakhidahu walada. A mesma expressão que o Aziz usou. Em épocas diferentes, até aquela altura não havia Coran. Significa que existia aquela preocupação de cada um ter filho e cuidar bem dos seus filhos. Mesmo se não tivesse filho, existia a preocupação de ter nem sequer um filho adotivo e cuidar bem dele. O que acontece muitas vezes, quando o filho não é nosso, é maltratado. Mesmo que esteja a viver com o pai daquele filho. Basta saber que este não é meu filho, nós maltratamos a ele. Não demos a educação adequada, porque não é meu filho. Então, existiam crianças adotadas naquela altura, que as pessoas que buscavam aquelas crianças até apanhavam, aconselhavam as suas esposas para cuidarem bem das crianças. Essa é uma dádiva que ninguém deve ignorar. É uma dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu e devemos levar com duas mãos. O assunto é este, a educação dos filhos. E como o assunto é muito grande, então dividimos este assunto em pacotes. Para a gente educar bem os nossos filhos, precisamos ter atenção em algumas coisas. A primeira coisa, nós devemos aconselhar os nossos filhos a agirem de acordo com a religião islâmica, de forma geral, e agirem com o Tawhid de forma específica. Allah subhanahu wa ta'ala diz a respeito deste assunto que o Nabiullah Ibrahim e o Nabiullah Yaqub chamaram os seus filhos e disseram o seguinte: Ya Baniya, ó meus queridos filhos, Inna Allah astafa lakumuddin, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para vocês uma religião, esta religião islâmica. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, não moram com outra religião fora da religião islâmica. Vocês não podem aceitar morrer sem que sejam muçulmanos. Este é o conselho que era dado aos filhos. Quem dava era o Nabiullah Ibrahim e o Nabiullah Yaqub. No princípio do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. O Nabiullah Ibrahim chamou os seus filhos, convidou os seus filhos e deu esse conselho. O que é que nós aprendemos nessa pequena passagem desse versículo? É que tem que haver um diálogo. Nós temos que chamar os nossos filhos e dar esses conselhos de se apegarem
a religião, de não morrerem senão enquanto são muçulmanos, de sempre preservarem o Islã enquanto estiverem em vida. Esta deve ser a nossa preocupação. Meu filho, tenho que trabalhar com ele para manter no Islã e ensinar todos os dias a importância de ser muçulmano, a importância de viver como muçulmano, a importância de morrer como muçulmano. Temos sempre que fazer isto para os nossos filhos. Temos que convidar sempre os nossos filhos para terem esses conhecimentos, para terem esses aconselhamentos. Esta é a primeira coisa. As crianças devem ser chamadas, devem ser convidadas a conhecer o Islã, a viver de acordo com os princípios do Islã, a morrerem enquanto são muçulmanos. Se nós não conseguimos fazer isto, porque achamos que o nosso conhecimento é reduzido, o mínimo que a gente pode fazer é levá-las à madraça e fazer acompanhamento do nosso filho ou da nossa filha lá na madraça. Como é que essa criança está a evoluir? Em termos cognitivos, em termos de conhecimento, como é que esta criança está a evoluir? Em termos comportamentais, como é que essa criança está a evoluir em termos de habilidades? Porque quando nós estamos a ensinar uma criança, temos que olhar nesses campos, esses 3 domínios. A criança tem que ter conhecimento, tem que memorizar Qul a'udhu birabbin nas, mas isso não é suficiente. Pode até memorizar todo o Alcorão, não é suficiente. Ter muito conhecimento sem nenhum comportamento não vale para nada. Assim até diziam alguns alimos: al-ilmu bila adabin kanarin bila hatab. O conhecimento sem uma boa conduta é como um fogo sem lenha. Não é possível termos lume sem lenha, nem carvão, nem gás. Não é possível. Tem que conciliar essas duas coisas. Tá. Levamos a nossa filha à madraça, ou nós mesmos estamos a ensinar a nossa criança como viver nesta vida enquanto muçulmano, mas também os conhecimentos que nós estamos a transmitir, temos que ter a consciência de que ele deve acompanhar este conhecimento com algo de comportamento. Tem que ter comportamento. Controlamos a parte comportamental. Só que também isto não basta. A criança pode ter conhecimento, sim, pode memorizar o Alcorão, ou pode memorizar a maior parte do Alcorão, ou pode memorizar a maior parte dos hadiths, ou até pode fazer licenciatura no ensino secular, mas também tem que ter a parte da habilidade. Vou tentar exemplificar um pouco esta parte. A criança já sabe que os meus pais são muçulmanos e eu tenho que ser muçulmano. E sabe também que tem que morrer como muçulmana. Este é um conhecimento que esta criança tem. E depois dali, tem que ser ensinado de que o muçulmano tem que viver bem com os outros. O muçulmano tem que se comportar bem. O muçulmano tem que saber dialogar com os outros. Você está a lidar agora na parte comportamental com a criança. Isto também não é suficiente. Você tem que garantir que esta criança, na prática, esteja na mesquita a fazer os 5 salats. Habilidades. Tem que garantir que a sua criança, enquanto estiver a aprender,
faça a conexão da teoria que aprende com a prática. Você ensinou que não pode insultar, então tem que controlar a sua criança para não ver a sua criança insultar. Quando insulta, você corrige. Quando insulta, você dá outra lição, de que não pode insultar, porque isto não é bom como muçulmanos, as consequências são essas, são aquelas. Então, esta é a primeira parte, um diálogo entre pai e filho, entre mãe e filho, para as crianças serem muçulmanas, para as crianças viverem com princípios islâmicos, para as crianças morrerem enquanto muçulmanos.